Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, amém? Que maravilha, né? Estarmos juntos, unidos em um só propósito, louvar, exaltar e engrandecer o nome do nosso grande Salvador Jesus Cristo, amém? Então, né, como o irmão mencionou, né? Meu nome é Maico, já vim aqui outras vezes, mas foi em reuniões, né? Reuniões, né, que sempre acontecem, né? Todos os anos e também reuniões de mês em mês. Mas pregando não, é a primeira vez, espero que não seja a última. Deus sabe todas as coisas, amém? Queridos, o tema que nós vamos abordar hoje é um assunto muito importante e, sem dúvida, um dos importantes. Quando recebi o convite, né, do Senhor para estar pregando, e vem vários assuntos, vários temas, né, e orei a Deus e pedi, Senhor, qual? Inclusive tem dois, né, já até passei um para o nosso querido irmão ali na sonoplastia, mas vai ser o outro, né, não vai ser esse que está aí. Mas já está tudo planejado. Deus seja louvado por tudo. Queridos, não conheço a grande maioria dos irmãos que aqui está, mas saiba que Deus tem um propósito na tua vida. Deus não lhe trouxe aqui por acaso. Não sabemos se vamos nos reencontrar outras vezes, ou conversar, ou até mesmo, quem sabe, esse possa ser um dos nossos últimos dias de vida aqui na terra. Não sabemos, Deus sabe. Mas uma coisa temos que ter a certeza: não estamos só. Aconteça o que acontecer em nossa vida, nós não estamos só. E Deus, acima de tudo, Ele quer estar muito mais próximo de cada um de nós do que nós mesmos imaginamos. Mas tem um detalhe: se nós colocarmos o Senhor como prioridade na nossa vida, porque Ele de fato tem que ser o primeiro em nossa vida. Por quê? Porque senão a nossa vida não vai fazer nenhum sentido. Tudo que nessa vida, sem Cristo, vai ser por acaso. Para que trabalhar? Para que casar? Para que filhos? Sem Jesus, nada adianta. Nada funciona. Então, Cristo, Ele é o segredo da vitória. Ele é o segredo para a felicidade plena. Amém? Eu quero convidar os queridos irmãos a abrir a palavra de Deus mais uma vez no livro de Apocalipse, capítulo 3. Cristo tem uma mensagem importante para nós, todos nós, nessa noite. E Ele fez essa mensagem especial em uma carta destinada a nós. Que maravilha, né? Mas antes, eu quero convidar os queridos irmãos, aqueles que puderem, nos ajoelhar diante de Jesus Cristo, aos pés de Jesus. Vamos orar, falar com Ele mais uma vez? Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó Deus, diante de Ti, na Tua casa. Agradecidos estamos pelo Teu cuidado, a Tua proteção até aqui. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui para estarmos juntos com outros irmãos para Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado porque temos o privilégio de abrirmos a Tua palavra e assim comungar com o Senhor. Assim, ó Deus, compreender a Tua vontade, atender o Teu querer para a nossa vida. Senhor, imploramos a Ti o Teu Espírito Santo sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua vontade mais ainda. E acima de tudo, nos dá, ó Deus, a Tua graça que nos habilita a cumprir a Tua vontade. Fica conosco, com cada filho do Senhor, espalhado em todos os lugares. É o que nós Te imploramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, capítulo 3, nós vamos ler um pouco a partir do versículo 4. Sede um cristão quente, ou sede um cristão quente, ou fervoroso. Irmãos,
pretendo ser bem objetivo na mensagem, mas sem deixar dúvidas. Nós estamos vivendo em um período da história, um período solene, sim ou não? Um período realmente crítico da história. E nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, com as profecias, de que Cristo ele está mais próximo do que antes acreditávamos, sim ou não? Louvado seja Deus. Por quê? Porque não devemos ficar preocupados quanto às coisas que estão acontecendo, a menos que nos esqueçamos de como Cristo tem cuidado, guiado o seu povo na eternidade, no passado. Então, as coisas que estão acontecendo não é para nos deixar alarmados, até mesmo de uma forma sem rumo, como se não existisse resposta para tudo o que está acontecendo. E quando eu vejo muitos irmãos nessa situação, eu fico, sinceramente, um pouco triste, porque parece que estão tão vazios de Cristo, parece que não estão compreendendo realmente o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, meus queridos irmãos e irmãs, no tempo do fim, ou melhor, no fim do tempo do fim. Em outras palavras, nós estamos vivendo nos últimos minutos do acréscimo. Cristo está às portas. Quando Ele voltar, como estará a nossa situação? Quando Cristo voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória, todo ser humano vivo vai ver. Daqui já é uma verdade de Deus, que não existe arrebatamento secreto. Vai existir arrebatamento, mas vai ser visível. Então, todas as pessoas vão ver Cristo voltar. E os anjos do Senhor irá levar os servos de Jesus para encontrar com Ele nas nuvens do céu. Amém? Cristo não vai pisar na terra quando Ele vier pela segunda vez. Então, quando disserem, olha o Cristo aqui, Ele ali, não acreditais. Porque quando Ele voltar, todas as pessoas vão ver Cristo voltar. Então, Ele nos convida, Ele, de fato, Ele está nos chamando, gritando, em outras palavras, implorando para o nosso bem. Porque Ele nos ama acima de tudo. E é um amor genuíno, um amor verdadeiro. Então nós sabemos que aqui no livro de Apocalipse, nós percebemos aqui 7 cartas interessadas a 7 igrejas na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então, essas cartas enviadas a essas igrejas, começando com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e tem a última, chamada Laodiceia. Então, Laodiceia é a última fase da igreja, na verdade, do cristianismo como um todo, mas ela, de uma maneira específica, ela se aplica a nós como adventistas do sétimo dia. Você sabia? Eu acredito que todos aqui sabiam, né? Então vamos ler um pouquinho essa carta para nós e vamos entender qual é a visão de Jesus ao olhar para nós, adventistas do sétimo dia, que vivemos na última geração da face da terra. A partir do versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, Jesus Cristo. O versículo 15 diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pare um pouquinho aqui.
Irmãos, essa é uma carta realmente que não tem nenhum elogio para a última fase da igreja, nesse período de Laodiceia. E nós sabemos que não existe um oitavo, é só é sétima fase. Deus trabalha em ciclo de 7 igrejas, 7 trombetas, 7 selos, né? E aí vai. Então, 7 dias na semana, né? Então, aqui é uma carta realmente que não há nenhum elogio, ao contrário de outras, mas essa aqui, queridos, é uma carta realmente direta. Então, a mensagem à igreja de Laodiceia, aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte deles são professos mornos. Laodiceia não quer dizer mornidão, mas povo do juízo. Estamos vivendo no tempo do juízo, e o Senhor, ao observar a sua igreja, Ele vê que a maioria é morna, e deseja que ela se aperceba da sua condição. Cristo, Ele anseia para que nós, de fato, possamos enxergar a nossa condição espiritual. Para que de fato nós possamos entender, não, eu não estou bem. Porque Cristo está falando, eu olho, humanamente falando, diz, não, estamos bem, olha com as realizações, com as coisas fluindo. Mas o homem olha e fala assim, mas Jesus Cristo, Ele olha com outro panorama. E Ele olha e não é nada de bom. Olha, queridos, qual é a diferença do frio e do morno? É bem claro, né? O frio, ele não tem Jesus. Ele não tem Cristo. Quando o morno, ele compara-se com o frio, ele se acha em melhor condição. Porque morno para frio, o morno é mais, podemos dizer, é quente em relação ao frio, certo? Então, o morno, ele ainda tem cheio do próprio eu. Ele ainda é cheio do próprio eu. Cristo não reina em sua vida. O frio não tem Jesus. O frio sabe que não tem Cristo. Mas, e aqui nós vimos que quem dera fosse frio ou quente. Mas aqui Cristo diz que não é nem frio nem quente. És morno. E o quente? O quente, ele é cheio de Cristo. Aí sim, Jesus é o primeiro lugar na vida dele. Ele trabalha de várias coisas, mas na verdade ele é um cristão e depois vêm as outras coisas. Ele é um servo de Deus, marido, esposo, pai e as outras coisas. Percebe que para o crente firme, ele é quente na palavra, ele é fiel a Deus. Então Cristo, ele é o primeiro na sua vida. Colossenses capítulo 1, não precisa abrir agora, ou fique à vontade. Colossenses capítulo 1, verso 27, nos diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Mas irmãos, percebe que no capítulo 3, o versículo 20 de Apocalipse, o próprio Cristo diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não somente ouvir, mas tem que abrir a porta. E ele diz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Irmãos, percebe a nossa condição? Cristo não está dentro. Essa é a realidade, mas Ele anseia estar em nossa vida. Eu estou falando assim de uma maneira geral, entende? Existem muitos servos de Deus na igreja adventista do sétimo dia, mas a maioria não está nela, é a minoria. Vamos então adiante aqui. Os que são quentes experimentaram o novo nascimento, ou seja, o novo nascimento como Cristo falou para aquele senhor,
no tempo dele chamado Nicodemos. Um homem acreditava ser um cristão, podemos dizer assim, uma pessoa de boa reputação, um homem bom, humanamente falando. Então Cristo, na verdade, ele foi ao encontro de Jesus, não durante o dia, foi às escondidas. E então, Cristo, ao olhar para ele, conversando com ele, ele disse assim: importa-te nascer de novo. E ele já era um senhor de cabelos brancos, e ele não compreendeu o que Cristo tinha dito. Em outras palavras, Jesus disse que o servo de Deus, eles experimentaram um novo nascimento, ou seja, eles são convertidos, são guiados pelo Espírito Santo, e sabem da necessidade de viver diariamente, permitindo que o Espírito Santo os controle. Irmãos, nós temos que abrir mão da nossa vontade. O nosso eu não pode reinar em nossa vida. Cristo, ele tem que nos controlar. Na verdade, nós temos que ser controlados pelo Espírito Santo. Quando vêm as tentações em nossa vida, nós temos que estar com a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração. Quando a Bíblia fala coração, está se referindo à mente. Salmo 119, versículo 11, Deus diz assim, Davi, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando nós entesouramos a palavra de Deus em nossa mente, quando vem a tentação, você vai fazer como Cristo fez. Está escrito aqui, na mente. É claro que você não vai estar falando ali. Você vai estar aqui na mente, memorizando as passagens bíblicas que irão lhe ajudar a vencer as tentações. Porque nós oramos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e tal, e não nos deixes cair em tentação. E Cristo quer nos ajudar a não cairmos em tentação, mas só é possível com Cristo atuando em nossa vida. Sem Jesus é impossível qualquer coisa. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer, e nada é nada. Agora ele também nos ajuda e a entendermos que tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Amém? Louvado seja o Senhor. Queridos, e é interessante, se os servos de Deus falharem, eles não desculparão os seus pecados, mas prontamente clamam por perdão e purificação. Quando um servo de Deus, ele cai, ele não se desculpa, ele não tenta encontrar uma desculpa. Porque quando nós tentamos encontrar qualquer desculpa para justificar o nosso pecado, nós estamos, de uma certa forma, querendo tirar a nossa responsabilidade do que aconteceu. Aí, o que acontece? Querendo ou não, fica diante do universo de que foi culpa de outra pessoa. Imagina, lembra de Eva? Quando Eva desobedeceu a Deus, Deus falou: não faça isso. E ela pegou e fez, ela não foi obrigada. Deus não amarrou ela. Satanás também não o obrigou, não colocou uma arma nela e disse assim: olha, faça, senão eu... Não foi assim. Ela escolheu fazer aquilo. Bem sabemos da história. Quando foi a Adão, então ela convenceu Adão. Adão sabia. Então Adão, naquele momento, ele também não foi obrigado. Ele fez por livre, espontânea vontade. Ele escolheu. Quando Deus veio atrás deles, todo dia, Jesus ia ao encontro deles na viração do dia. Imagina você na sua casa fazendo o pôr do sol, Então, ali Cristo está com você. Louvado seja Deus. Os anjos de Deus estão louvando com você. Então, quando
conversaram, e aí Adão disse assim: a mulher que tu me deste. A mulher diz: a serpente, que em outras palavras, que o Senhor fez, né? Deus criou todos os animais, e ela poderia ter imaginado. E, em outras palavras, percebe que quando vai afunilando, é como se, foi o inimigo. Então Deus criou um anjo perfeito, e ele se tornou aquilo que estava agora. Em outras palavras, então a culpa é, percebe, irmãos, quando nós tentamos encontrar alguma desculpa para os nossos erros, isso mostra que não somos cristãos genuínos. Mas a minha esposa está tão daquele jeito em casa e não tem como, ou meu esposo vice-versa. Enfim, aí a pessoa vai e arruma outra ou outro fora. Mas foi culpa dela. Irmãos, entenda, pode ter contribuído, mas ninguém lhe forçou. Ninguém lhe forçou. Percebe? Continuando. Os frios sabem que não possuem um relacionamento com Deus, mas os mornos pensam que estão bem com Deus e não sabem que estão em uma condição deplorável, em uma condição de perdidos. Quase salvo é 100% perdido. Eu lembrei do pastor João Evangelista Sampaio, e eu nunca me esqueci dessa frase. Quase salvo é 100% sem Jesus Cristo. Queridos, olha o versículo 17 do capítulo 3. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha o que Cristo fala: e nem sabes que tu és infeliz. Em outras traduções diz: desgraçado, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quão claramente é pintada a situação dos que julgam ter toda a verdade, que se orgulham do conhecimento da palavra de Deus, ao passo que o seu poder santificador não foi sentido em sua vida. O nosso problema, queridos irmãos e irmãs, não é falta de conhecimento. O nosso problema é justamente viver a verdade que Deus nos deu. Nós temos a luz, mas queremos andar como se estivéssemos em trevas. E uma coisa, meus irmãos, eu louvo a Deus, muitos servos de Deus em outras denominações estão levantando o estandarte para ser fiel a Deus. Louvado seja o Senhor. Muitos padres estão realmente clamando a verdade no conhecimento que eles têm. Muitas pessoas de igrejas pentecostais estão clamando a verdade no conhecimento que eles têm. Aí às vezes nós falamos assim: eles estão errados porque acontece isso, isso, aquilo. Estão errados porque aquilo, isso, aquilo. Aí nós nos vangloriamos e dizemos assim: eu faço parte da igreja adventista e nós temos a verdade. Sim. Mas a pergunta é: estamos vivendo segundo a luz que Deus nos deu? Se nós não vivermos segundo a luz que Deus nos deu para esse tempo, então nós somos pior do que aqueles que não têm. Percebe, irmãos? Olha, no início eu disse que Deus lhe trouxe aqui não por acaso, porque Deus queria falar com você, em especial. Ao sairmos daqui, que nós não saiamos como entramos, mas cheio da palavra de Deus. Eu sou um pecador imperfeito, mas eu clamo ao Senhor todos os dias o batismo do Espírito Santo, porque só Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós temos, queridos irmãos, que implorar a Deus e pedir: Senhor, dá-me humildade para reconhecer o meu erro, reconhecer os meus pecados, porque Jesus, Ele só perdoa pecado confessado. Se eu não confessar, Ele não me perdoa.
Se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essa é a vontade de Deus, que nós andemos em harmonia com a vontade dEle. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo. Então Ele só perdoa pecados confessados. Irmãos, e não queiramos pedir perdão a Deus como se fosse assim um pecado em atacado. Senhor, perdoa os meus pecados. Mas quando nós estivermos a sós com Deus, vamos falar em a granel? Senhor, me perdoa porque eu falei assim com fulano. Me perdoa, meu Deus, porque eu fiz isso e isso, não foi a tua vontade. Mas, meu Deus, eu quis aquilo. Eu achei bom. Vamos ser sinceros com Jesus Cristo, porque Ele já sabe de tudo. Mas aquilo, confessar para Jesus, nos dá um senso de pertencimento. Nós pertencemos a um Deus Todo-Poderoso. Nós não fomos criados por acaso. Nós não viemos do jardim zoológico. Nós viemos do jardim do Éden, amém? Deus nos criou. Ele nos criou. Irmãos, Atos capítulo 17, versículo 30, diz assim: não levou o Senhor Deus em conta o tempo de ignorância. Agora testifica aos homens em toda parte que se arrependam. Deus não leva em conta o tempo de ignorância, o tempo em que eu não conhecia a vontade de Deus. Mas quando a luz vem, Ele pode cobrar de forma justa. Um exemplo. Adventistas, porque nós aguardamos o segundo advento do Cristo. Do sétimo dia, porque nós cremos que o sábado é santo, é o sábado do Senhor, não é? E os servos de Deus vão guardar o sábado nessa terra e por toda a eternidade. Por isso, adventista do sétimo dia. Então, imagina, você ou eu, nós não sabíamos da verdade sobre o sábado. E aí vivíamos transgredindo, não conhecíamos, certo? E então Deus nos trouxe a luz do sábado, certo? E nós descobrimos que o sábado, na verdade, qualquer dia, ele não começa após meia-noite. Lembra que já estava profetizado, cuidaria em mudar os tempos e a lei? E no original os calendários mudaram. Então, o sábado ele começa, qualquer dia, ele começa no pôr do sol. Então o sábado ele começa, de maneira específica, ele começa no pôr do sol da sexta-feira. Então não é 6 horas, certo? Porque muda, fica alternando. Às vezes é 6 horas, o sol ainda está em cima. Às vezes é 6h10, o sol, né, ainda está em cima. E às vezes é 5h50, o sol já está se pondo. Então é no pôr do sol. Então, com o pôr do sol da sexta-feira, inicia o sétimo dia da semana. Vem a noite do sábado, certo? Então, e nós temos um dia chamado, para nós adventistas, sétimo dia, é conhecido como o Dia Mundial da Preparação, que é a sexta-feira. É um dia anterior ao sétimo. Então, nesse dia, nós adventistas, nós nos planejamos, cuidamos com o nosso alimento, a nossa roupa para irmos cultuar a Deus, não é? Escolhe uma roupa, engraxa ali o sapato, faz a barba, fica tudo organizado para no sábado estar tudo pronto, para encontrar de uma maneira ampla, não é? 24 horas ali com o Senhor. Então, Deus agora, Jesus, ele pode nos cobrar essa luz. Eu dei um exemplo do sábado porque é mais fácil de compreender. Então, ele pode nos cobrar essa luz quanto ao sábado. Mas se depois que a luz veio, a luz chegou, eu assimilei, compreendi, quero viver como antes, na ignorância, aí eu estou em más lençóis.
Por quê? Porque é como se eu quisesse brincar do Senhor. E eu falei isso, mas tem outras coisas, entende, queridos? Então, podemos estar clamando, templo do Senhor somos nós, ao passo que o seu coração está cheio do egoísmo, não é? Cheio de negócios profanos e comércios injustos. Os pátios do templo da alma podem ser guarida de inveja, orgulho, paixões baixas, ruins suspeitas, amargura e um formalismo vazio. Irmãos, quando nós lemos Isaías capítulo 1, aquilo é muito forte para nós. Isaías capítulo 1 é muito forte para nós. Será que nós estamos fazendo às vezes as coisas como se fosse apenas automático? Cristo nos chama para que nós venhamos a confessar os nossos pecados. Ele quer, irmãos, transformar a nossa vida. Ele quer de fato ter uma intimidade conosco. Cristo olha com tristeza o seu povo professo, que se sente rico e abastado no conhecimento da verdade, e que se acha todavia destituído da verdade na vida, no caráter. Destituído. Mateus capítulo 24, versículo 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino, o verdadeiro evangelho, por testemunho a todas as nações, então o fim virá. Por testemunho. Agora eu pergunto, como nós pregamos com um testemunho direto? Com a nossa vida, com o nosso proceder, com o nosso comportamento. Estamos de fato pregando o evangelho? Às vezes dizemos assim, não, tenho que ficar em tal lugar e tal, porque eu tenho que pregar o evangelho. Estamos pregando o evangelho? Em 2023, 2024, lançou-se um projeto, não é? De fazer um impacto em todo mundo. Era para ser 1 bilhão, diminuir a quantidade de livros. Agora, o grande conflito, né, que foi bem condensado. O grande conflito, ele tem 648 páginas. E esse agora tem 281, 289, se não me engano. Mais ou menos isso, de páginas. Esse agora que estamos aí a distribuir. Mas por que nós não estudamos ele? É um livro muito bom. Percebe? Que antes de nós darmos para alguém, nós temos que ter nos alimentado. Eu queria tanto que uma pessoa sedenta da palavra de Deus dissesse assim para alguém, que fosse entregar o livro e falasse assim, ele fala sobre o quê? Então fala sobre isso, né, no automático, tá? Conta a história do presente, do passado, do futuro, que Deus está fazendo e Ele está voltando. Mas a pessoa dissesse assim, você já leu ou está lendo? Me fala um pouco. Não, eu vou chamar o meu pastor. Não, é você. Irmãos, a nossa vida espiritual, ela não tem que depender de pastor. A nossa vida espiritual, ela tem que depender do grande sumo sacerdote Jesus Cristo. Percebe? Quando nós temos intimidade com Cristo, nós vamos de fato testemunhar a todas as nações. Em outras palavras, a todas as pessoas ao nosso alcance. Ao nosso alcance. E próximo aqui, já finalizando. Olha, que maior engano pode sobrevir à mente humana do que a certeza de estarmos certos, quanto se está totalmente errado. A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano, todavia sincero nesse engano. Ou seja, muitos sabem do que estão fazendo. Muitos sabem. Olha o versículo 18. Olhamos para a palavra de Deus, capítulo 3 de Apocalipse, o versículo 18. No verso 17, aqui diz, rico sou, estou abastado e não preciso de nada, de coisa alguma. Jesus diz e olha assim, e nem sabes que tu és um infeliz,
sim, miserável, pobre, cego e nu. Aí Jesus nos aconselha. E eu particularmente, aqui eu tenho como uma ordem do Senhor. Olha o que ele diz, verso 18. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que veja. Irmãos, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. O ouro provado pelo fogo é a fé que opera por amor. Somente isso nos pode colocar em harmonia com a vontade de Deus. Olha, lei e graça não tem como separar. Justificação, santificação não tem como separar. Fé e obras não tem como separar. Reavivamento e reforma não tem como separar. Se tentarmos separar, irmãos, iremos ter um evangelho defeituoso. Não tem como separar. Reavivamento sem reforma é oba-oba, é amém, aleluia, glória a Deus, mas quando sai vazios. E reforma sem reavivamento é um formalismo. Entende? Tem que ser as duas coisas unidas para que possa ter um crescimento espiritual. Irmãos, as vestes brancas são a justiça de Cristo, que se deve ser implantada em nosso caráter. Nesta vida é que nós devemos trajar as vestes da justiça de Cristo. Esta é a nossa única oportunidade de formar um caráter para o lar que Cristo preparou para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Quando Cristo voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória, Ele não vem transformar o nosso caráter. Quando Ele voltar nas nuvens do céu, Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando Cristo voltar, o nosso caráter, o caráter dos servos de Deus, irão permanecer por toda a eternidade. O que nós iremos levar dessa terra transformado à semelhança do caráter de Jesus Cristo é o nosso caráter. No livro Parábolas de Jesus, na página 69, Cristo nos diz: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Jesus se reproduzir perfeitamente no seu povo, Ele virá para reclamá-los como seus. Porque Jesus ainda não voltou. Jesus não depende de desgraças acontecerem. Ele não depende da terceira guerra mundial que está aí às portas praticamente. Ele não depende de uma outra pandemia. Ele não depende de mais feminicídio, homicídio, e aí vai. Queridos, eis que Ele está à porta e bate. Permitamos Cristo entrar em nossa vida. Só nós podemos abrir. E por que muitos hoje não conseguem abrir a porta do coração para Cristo? Porque entre Ele e a porta está um monte de coisas que o impede de chegar até lá. Jesus não pode tirar essas coisas, porque Ele está fora. Para que isso possa ocorrer, eu tenho que todo dia, aos pés de Cristo, tirar uma coisa. E Ele começa a trabalhar em nosso caráter. Tirar uma outra coisa, até chegar à porta e abrir. E dizer: entra, Senhor, a casa é tua. Faz o que o Senhor quiser. Mude o que o Senhor quiser, faça a tua vontade. Jesus, Ele anseia ser o Senhor de nossa vida. Queridos irmãos, eu não sei como está a tua vida espiritual até aqui hoje, mas uma coisa eu digo: Jesus tem poder para te transformar. Jesus, Ele tem poder para nos ajudar a ser um marido melhor, ser uma esposa melhor, ser um filho diferente. Porque nós temos luz quanto a essas coisas. E só Ele pode nos transformar por completo.
Meus queridos irmãos e amigos jovens aqui dessa igreja, acredito que tem muitos, Jesus ele tem um plano especial. Lembre-se do teu Criador no dia da tua mocidade. Porque Cristo pode te usar para alcançar pessoas distantes, a qual Ele não pode usar tanto uma pessoa que já é de idade, entende? Uma pessoa mais nova, Ele pode ir mais longe. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele fará. Cristo está voltando, irmãos, e eu pretendo ver todos os irmãos aqui naquele grande dia. Não ouse faltar esse encontro. Vai ser um encontro maravilhoso. E naquele dia, nós vamos ver face a face ao nosso Senhor. Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé e juntos nós cantarmos esse louvor, Brilhar por Ti. Porque o mundo jaz em trevas, sem dúvida. Acho que é 240 do Inário. O mundo jaz em trevas. E que nós possamos brilhar